A paz, meus irmãos, bom dia! Seja bem-vindo a mais um devocional. Um momento em que nós abrimos a Sagrada Escritura, em que recebemos um maná fresquinho do céu. E eu tenho certeza que o Senhor marcou esse encontro para liberar uma palavra poderosa sobre as nossas vidas. Você crê? Então me acompanhe. Abra sua Bíblia se você tiver aí. Já deixe seu like, deixe o seu comentário, que é extremamente importante para que o nosso canal alcance mais pessoas, para que sejam impactadas com a palavra de Deus. Isaías, no capítulo 26, no verso 13 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A palavra aqui nos diz para que você persista no propósito. Deus vai honrar a tua fé, a tua determinação na busca de viver a perfeita vontade dele. O Senhor tem planos, sonhos, projetos a respeito do teu presente e do teu futuro. Mas as suas conquistas também dependerão da sua firmeza, da sua constância, da sua busca intensa por aquilo que vem do trono de Deus. Você precisa entender que você precisa se manter firme num propósito. E não desistir, nem mudar, nem escapar das mãos do Senhor diante dos problemas, porque a maioria das pessoas tende a fugir, a parar. Quando encontram algum problema, alguma instabilidade emocional, mas aquele que diante de tudo isso permanece firme, avança, marcha, isso é privilégio de poucos. A maioria das pessoas tem a tendência de desistir, de abandonar, de fugir dos projetos diante das instabilidades da vida. E quando perceber que é tempo de mudar, nós podemos ver na palavra do Senhor que Tiago escreveu que a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, continuar, avançar, jamais desistir. A conversão, meus amados, é uma mudança de comportamento. É saber, por exemplo, o que Moisés fará quando ele está no Egito. Sairá do Egito? Ou ainda ele conservará suas amizades, suas influências, seus prazeres, sua cultura, seus deuses, sua luxúria? Eis aí a questão. Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer, porque a conversão é radical. O ponto de partida, meus irmãos, é o batismo. Eu declaro publicamente que agora eu passo a ser do meu Senhor Jesus. É uma assinatura de contrato com Jesus. Você quer seguir Jesus? Tem certeza? Então assina. Assina esse contrato. Não olha mais para trás. Diga, eu estou saindo do Egito. Não estarei mais sob o domínio do faraó. Eles não me verão mais. Eu não quero mais aquela cultura. Eu não quero mais as suas influências. Eu não quero me parecer a esse sistema, a essa cultura do mundo. Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então diga, não quero mais ver o Egito. Eu vou embora para sempre. E primeiro você precisa saber o que quer. E tendo a direção do Espírito Santo através da palavra de Deus, você precisa estabelecer alvos claros, focos claros e buscá-los com insistência. Amados, não é um dia ou dois e desistir e começar outro projeto.
Você precisa orar a Deus. E então aquilo que te revelar ao teu coração, você precisa buscar com determinação, insistência, afinco. Porque Tiago escreveu: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Você é assim? Um dia é norte, outro dia é sul, oeste, e você não sabe para onde vai, com quem vai, quais são os seus propósitos. Não pense tal pessoa que ela receberá alguma coisa do Senhor, pois ela tem mente dividida e ela é instável em tudo que faz, nos diz Tiago no capítulo 1, do verso 6 ao 8. E nesse contexto, Tiago estava se referindo à busca por sabedoria. Mas aqui o princípio bíblico é o mesmo que estar à busca do seu propósito de vida. Tão importante quanto ter fé, precisamos ter constância, garra, determinação, perseverança. Então, meu irmão, minha irmã, não permita que a inconstância atrase o seu milagre. Peça, busque, bata nessa porta com determinação até que ela se abra, conforme a ilustração que Jesus fez em Mateus 7. Siga também o exemplo da viúva que ele falou em Lucas 18 e que nos diz o seguinte: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. É o que Jesus nos diz hoje. Orar, orar sem cessar, não desanimar, permanecer firme na fé, ter uma fé inabalável. Ali ele falou daquela insistência daquela viúva para que um juiz iníquo julgasse a sua causa com justiça e, portanto, importuná-lo. Ele foi favorável a ela. Ela buscou, pediu e teve uma resposta favorável a ela. Quantos de nós buscam uma, duas vezes e desistem? Mas Jesus disse: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Será que esse Deus continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, o próprio Jesus está dizendo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ele encontrará fé nessa terra? Amados, meus amados, você precisa entender que Deus está falando para nós não sermos inconstantes, para nós estarmos satisfeitos no Senhor, para nós estarmos buscando, para nós sabermos que o que Deus tem para nós é perfeito, é belo, é maravilhoso. Então coloque o seu propósito em Deus. Coloque o seu foco no propósito que Deus tem com a sua vida. Nós podemos ler também em Mateus no capítulo 16, onde Jesus começou o que realmente ele veio fazer aqui na terra. Do versículo 21 em diante. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Este era um momento decisivo para Jesus.
Imagine só o quanto era difícil para ele saber que ia passar por tamanha dor. Ele sofreria algo que nenhum outro ser humano sofreu. E apesar de Jesus viver aqui nesse mundo como homem, ele poderia agir como Deus se ele quisesse. Ou seja, ele podia usar seus poderes soberanos e acabar com aquela trama contra ele. Mas ele não fez isso. Ele tinha em mente claro qual era o propósito para o qual ele veio aqui a esta terra. E Pedro, achando que ele era um bom discípulo, disse: isso nunca te acontecerá, Senhor. Mas nesse momento Jesus já podia sentir pena de si. Dizer: realmente eu vou usar meus poderes, vou passar por isso sem sofrer, mas ao contrário. Jesus repreendeu o espírito que estava por trás daquela fala de Pedro. E por que tudo isso? Por que ele teve que passar tudo isso? Por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Jesus estava determinado a cumprir aquilo para o qual Deus o tinha chamado. E esse foi o motivo pelo qual ele nunca desistiu. Ele foi injuriado, ele foi ameaçado, ele foi perseguido, depois ele foi açoitado, mas ele nunca desistiu. Quando nós focamos no propósito que Deus tem para as nossas vidas, isso nos dá forças para continuar. Mesmo que haja perseguição, afrontas, desafios, mas quando você foca onde você quer chegar, nada vai te paralisar, nada. Nem que você tenha que tentar 1, 2, 3, 4 vezes, nada vai te paralisar. Se você mantiver o seu foco na visão que Deus te deu, se você parar de olhar para as distrações do mundo, as distrações do caminho, as ofertas de Satanás, se você não der atenção aos problemas que surgirão na caminhada, as decepções que você terá certamente com as pessoas, então você chegará onde Deus quer que você chegue. Amados, enfrente o que tiver que enfrentar pelo seu propósito. No meio do caminho, você será tentado a desistir, a parar, a achar que não aguenta mais ou até a sentir pena de si mesmo. Não se renda. Se firme no seu propósito. Assim como Jesus permaneceu firme até o fim, você também conseguirá. Mantenha o foco naquilo que você sabe ser o seu propósito. O propósito pelo qual o Senhor te chamou lá no ventre da sua mãe. O propósito que Ele tem para a sua vida. E não se deixe abalar por nada. Não se deixe abalar pelas críticas. Não se deixe abalar pelas pessoas que não vão te entender. Não se deixe abalar pelas circunstâncias que você tiver que enfrentar pelo caminho. Porque a palavra do Senhor nos diz em Hebreus 13. Assim afirmamos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Amados, que poderá fazer o homem se este propósito foi Deus que te deu? Aleluia! Quero concluir dizendo para você: permaneça firme na sua tarefa. Te ocupa muito bem dela. Envelhece cumprindo os teus deveres. Dia após dia, permaneça no propósito pelo qual Deus te chamou. Não fique admirado com as obras que os pecadores fazem, mas confia em Deus. Permanece no teu trabalho. Foca naquilo que você vai alcançar. Pois é muito fácil aos olhos de Deus te ajudar, te enriquecer,
de fazer ultrapassar todas essas muralhas num instante. A bênção de Deus, ela está sobre o justo. Num instante, Ele pode fazer aparecer o teu sucesso, se você permanecer firme no seu propósito. Diante dos planos que Deus tem para nós, nós precisamos nos manter firmes nele, mesmo com as dificuldades. Às vezes nós vemos pessoas se dando bem em cima do mal que elas praticam e nós temos a intenção de querer agir do mesmo modo como aquelas pessoas, para atingirmos o bem que elas têm de uma vez, de uma hora para outra. Mas a palavra do Senhor nos diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas no final dão em caminhos de morte. Não vislumbre o que o ímpio está conquistando e está fazendo. Fique firme naquilo que Deus tem para você. Nós não devemos agir como o mundo, não podemos ir por esse caminho, mas temos que permanecer firme na nossa tarefa, no bem, no que é certo, no que é do reino. Aleluia! A pessoa que caminha no bem é bem-sucedida. Ter sucesso não é só ter êxito, mas ver o bem que Jesus quer que você faça, ver esse bem sendo praticado dia após dia, e assim você ver seus filhos, seus companheiros de trabalho, seus amigos de ministério agindo da mesma forma. Isso é ter sucesso, é ser uma referência para essa geração, e não há dinheiro no mundo que faça valer a pena você perder a sua paz. Desista de pegar o caminho errado. Se a árvore não está dando frutos ainda, espere, tenha calma, pois ela não frutifica imediatamente. É preciso esperar, regar, continuar insistindo. Tenha certeza de que o fruto que você plantou é bom. Confie em Deus, permaneça firme no propósito que Ele tem para você. Aleluia! Olha o que nos diz a palavra: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Por isso, busque a vontade do Senhor em oração e ouça o que Ele declara ao teu coração. Aleluia! Colossenses 3:12 nos diz claramente: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Todos esses elementos não estão na natureza humana, terrena, mas nas ternas misericórdias de Cristo Jesus. Todas essas virtudes estão em Jesus, que hoje está em nós. Não tente viver isso por si mesmo. Não tente reprimir as características da sua vida terrena, porque reprimir não basta. Faça morrer a sua natureza terrena. Faça morrer aqueles velhos hábitos terrenos, exatamente como nos orienta em Colossenses 3, levando tudo à cruz. Permita que Deus permeie todo o teu ser para que a vida dele seja manifestada na sua, e você será beneficiado. As pessoas ao seu redor serão beneficiados e a igreja toda será beneficiada com a sua transformação. Oh, aleluia! Qual o seu chamado dentro desse convite maior de Deus, que é a salvação e a santificação? O que move o teu coração
para ações em prol do reino e da glória de Deus? Falar de Jesus para pessoas não salvas? Será que é partilhar o amor? Ou o seu coração queima ao pensar em criar e educar filhos para a glória de Deus? Ou é possível que seja cuidar dos que são do Senhor? É compartilhar a fé com os que estão ao seu alcance? Ou será que é interceder por aqueles que estão fracos e necessitados? Admito que o nosso chamado pode ser múltiplo. Você pode fazer 2, 3 ou 4 dessas coisas, ou outra que o Senhor colocar em seu coração. A mim não restam dúvidas de que nós podemos ter ardendo em nossos corações chamas que nos fazem caminhar nas trilhas da vontade do Senhor. Mas em tudo isso, nós ficamos firmes no propósito. Em tudo isso eu terei e sei que você terá em si mesmo realização pessoal e espiritual. Porém, meus amados, acima de tudo, você terá as bênçãos do nosso Deus, pois você estará cumprindo o propósito para o qual Ele tem chamado você. Não desista, persista, ore, peça ao Senhor o que mais Ele quer que você faça em prol do seu reino aqui na terra. Tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração. Que Deus te abençoe nessa linda jornada com Cristo Jesus. Amém?